Tá aqui. Pronto, Então, ok. tá. Começo? Isso, pode começar. Então, boa tarde a todos, bom dia. Desculpa, eu estou a falar do meu fuso horário. Bom dia a todos os que estão no Brasil e boa tarde a todos os que estão nas outras partes do mundo. Bem-vindos ao simpósio temático número 10 do terceiro Seminário Internacional de Áfricas, que se foca em colonialismos na África e será seguido de outros está alguém com o áudio ligado, de outros seminários, de outras sessões, desculpem. Nesta sessão temos 5 apresentações, todas elas se debruçam, obviamente, sobre a questão do colonialismo e a maioria delas de facto, sobre Angola, com temas diferentes, a partir de rituais fúnebres, imperialismo e neocolonialismo em África, história editorial, expedições etnográficas na Angola colonial e guerra civil, no caso angolano. Cada orador vai ter 10 minutos para as suas apresentações e depois vamos ter cerca de 40 minutos para o nosso debate, comentários, debates e eventuais perguntas. A primeira apresentação é sobre a consolidação do imperialismo e do neocolonialismo, em África, por Frederico Capuca. E eu peço só que respeitemos todos os nossos 10 minutos para termos tempo para o debate a seguir. Passo a palavra ao Ronald também, caso o Ronald queira fazer um comentário antes de começarmos, ou dar umas palavras antes de passar depois o espaço para a primeira apresentação. Obrigado, Noemi. É um grande prazer estar aqui com vocês, dividido esse simpósio, coordenando do lado da Noemi, essa pesquisadora de mão cheia, como a gente diz aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês também para discutir o trabalho de vocês. Um bom dia, uma boa tarde. Espero que esse dia seja bem proveitoso, né, de discussões, debates, questões, né? Não se acanhem, não se envergonhem de estar questionando, estar comentando os trabalhos dos colegas, porque é importante, tá bom? Estar comentando cada um desses trabalhos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá bom? Porque a lista de presença ela é fundamental para a gente poder depois confeccionar os certificados de vocês desse simpósio. Também é importante, a posteriori, vocês trabalharem o texto de vocês dentro dessas discussões, porque não teremos anais, mas teremos publicações de livros. Então, acho de extrema importância a gente estar nessa direção, tá bom? Tenham todos um bom dia e boa tarde. Muito obrigado, e eu vou devolver a palavra para a Noemi. Obrigada. A lista de presença está no chat. Eu acho que podemos começar logo com a primeira apresentação. Não sei se temos aqui já o Frederico. Frederico, se estiveres aqui, está a compartilhar já a apresentação? Não. Está vendo não, ele não. em filas, não, né? Pois, não estou a vê-lo aqui. Abra o Venha falar aí no microfone. silêncio. Se calhar o Frederico não tem um nome aí, temos o nome do computador do trabalho, mas... Isso. Frederico, se puderes ativar o som, porque não te estamos a ouvir. Tá, obrigada. Conseguem me ouvir agora? Agora sim, perfeito. Tá bem. Obrigada. Muito obrigado, doutora Noemi, e muito obrigado também, doutor Ronaldo. Boa tarde a todos, né, de acordo com o horário de Angola. Desde já eu peço as mais sinceras desculpas pela demora. É que aqui em Angola, e de forma particular cá no plano central de Angola, temos às vezes esse problema de
de internet. Bom, então, é um prazer enorme estar convosco e participar nesse magno evento, e desde já agradeço tanto ao grupo de pesquisa em África e por ter realizado tanto este seminário. Bem, nós vamos apresentar, né, em resumo, a consolidação do imperialismo e do neocolonialismo em África. E a nossa abordagem vai centrar-se essencialmente nos elementos que nortearam o regime colonial em África, bem como os elementos que estiveram na base da partilha de África. Bom, eu não sei se a professora consegue permita que eu partilhe aqui alguma tela. Não consigo. Desculpa. Não consegues partilhar porque não sou professora, mas pronto. Está bem, está bem. Não tens autorização, disto que está bloqueado? Não tenho autorização, sim. O anfitrião, portanto, está desativada a partilha do ecrã. Sim, sim. Não consigo partilhar aqui em tela. Agora? Agora consigo. Tá. Consigo. E depois, só um momento. Ok, já vemos. Desculpa, doutora, conseguem ver? Sim, agora estamos a ver mesmo a pasta. Não estou a ver... Está bem, está bem. Mas... Certo. Mas, em princípio, como estamos a ver o ecrã, quando abrir... Bem, sim. Então, como eu dizia, vamos apresentar a consolidação do imperialismo, do neocolonialismo em África, e vamos essencialmente olhar para os elementos que marcaram a África no período antes do Tratado de Berlim, bem como tanto da África após tanto a realização dessa Conferência de Berlim. Bem, então, como sabemos, o imperialismo e o neocolonialismo, essencialmente o neocolonialismo, refere-se ao processo de expansão e dominação, portanto, imperial das potências europeias, né, e no continente africano. E, nesse sentido, as potências que mais tiveram colônias, como nós sabemos, no continente africano foram a Inglaterra, a França, a Bélgica e a própria Alemanha. Portanto, o neocolonialismo foi responsável, como nós sabemos, pela separação dos grupos étnicos e tanto dos impérios no continente africano e, sobretudo, das etnias. Bom, em relação às causas do imperialismo, podemos então destacar que o imperialismo no continente africano foi provocado primeiro pela Revolução Industrial, segundo pela procura da matéria-prima em África, terceiro pela procura, portanto, de mercados consumidores. E essas causas todas estão essencialmente relacionadas a causas econômicas. E se quisermos olhar para as causas de âmbito ideológico, o imperialismo foi provocado pelo uso distorcido da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, ok? E se quisermos destacar as outras causas, o imperialismo também foi provocado pelas intenções ocupacionais da região do Congo pelos belgas, também foi provocado pela tentativa de expansão e do domínio do centro de Moçambique pelos portugueses, bem como tanto o expansionismo francês em África. Se quisermos olhar para o continente africano antes do Tratado de Berlim, né, tanto poderíamos considerar que o continente africano antes do Tratado de Berlim era caracterizado, em geral, pelos estados autóctones, e entre esses estados autóctones destacamos o reino do Bailundo, do Lunda, o reino do Congo, Ekovongo, o Guambo, o Songhai, o Ghana, o Mali, o Monomotapa, Zulu, que tanto Coxe, o reino de Quiloa, os Ashanti, o Dongo, Matamba,
e tantos outros reinos, né, que tanto eram autossustentáveis, né, e tanto mantinham Frederico, uma relação comercial. Frederico, desculpa interromper, mas é Sim. que nós continuamos a ver a pasta, nós não estamos a ver o PowerPoint. Não conseguem ver? Não, nós a partir daqui vemos a pasta, mas não vemos o PowerPoint. Se calhar o que era bom era interromper. Fecha o compartilhamento e abre novamente e seleciona, e Exato. você tem que selecionar a janela correta. Está bem. Eu vou dar um desconto para o seu tempo, Frederico, tá bom? Para você poder... Está bem, está bem, está bem. Agora sim? Agora sim. Está bem. Está bem. Então, eu dizia aqui, tanto a África, antes do Tratado de Berlim, é essencialmente caracterizada pelos estados autóctones, né, chamados estados endógenos, e entre os vários estados que existiram no continente africano, podemos destacar, alguns deles até não são conhecidos, né, tanto a nível internacional, como o caso do reino, tanto do Ambo, o reino do Bailundo, que é tanto o reino de Ashanti, e tantos outros reinos. Então, esses reinos são alguns que tanto se destacaram tanto no período pré-colonial africano. Alguns deles se localizam tanto na região central de Angola. Esses estados, né, a África do Tratado de Berlim também é marcada ou é caracterizada pela autossustentabilidade, e esses estados mantinham uma relação comercial muito forte. Bem, a África antes do Tratado de Berlim também é essencialmente caracterizada pelas navegações transcontinentais, e entre essas navegações transcontinentais podemos destacar aqui as navegações, aquelas que mais tiveram grande impacto, que é a navegação de Abubakar II do Mali, bem como tanto de Mansa Moussa, também do Mali. E como nós sabemos, Abubakar II, a sua navegação foi realizada no continente americano, e acredita-se que tenha sido ele tanto a chegar na América 2 séculos antes de Cristóvão Colombo, que é segundo tanto Diawar na sua obra A Saga de Abubakar II. Aliás, se quisermos olhar, por exemplo, para o toponímio Pernambuco, né, ele tem uma ligação, tem alguns traços com as palavras malianas, né, tanto as palavras malianas, e essas palavras têm tanto esse significado, zona de ouro, okay? Tanto, e são elementos que nos dão algumas indicações de que Abubakar II, que foi um imperador do Mali, terá chegado tanto nas Américas 2 séculos antes de Mansa Moussa. Bom, a África pré-colonial também, antes da colonização efetiva, limitava-se apenas no litoral, essencialmente por 2 fatores principais. Primeiro, porque tanto a Europa não tinha capacidade militar suficiente para enfrentar os estados africanos, e o outro elemento era a questão das alianças político-militares que existiam entre os estados africanos. Em relação, por exemplo, ao Planalto Central de Angola, o caso de Portugal enfrentou grandes dificuldades que há no Planalto Central de Angola, porque antes tanto da penetração e da ocupação de Portugal no Planalto Central de Angola, os estados Ovimbundo, que são os estados, os reinos autóctones dessa região, tinham uma relação tanto militar forte. E, portanto, essa ocupação de Portugal vai ser difícil e vai ter êxito só depois da traição, por exemplo, de um dos elementos, dos integrantes desses estados. A África, antes do Tratado de Berlim, também caracteriza-se pelo mapeamento econômico, né, essencialmente levado a cabo por Stanley, Livingstone, okay, e tanto outros navegadores europeus. Portanto, aqui usamos o termo mapeamento econômico porque, na verdade, a intenção fundamental foi econômica. Em relação às disputas da Bacia do Congo, também constituíram de causas fundamentais para a realização
da Conferência ou do Tratado de Berlim, aqui podemos destacar 2 eventos antecedentes. O primeiro evento é exatamente a Conferência de Bruxelas, né? Portanto, visou essencialmente portanto, um conhecimento mais profundo do continente africano, né? Tendo em conta a associação que foi criada naquela conferência, que é a Associação portanto, Internacional da Exploração de África. E como nós sabemos, também foi nessa Conferência de Bruxelas onde se instituiu a propriedade do Congo, né, por Leopoldo II. Um outro tratado que antecede também o Tratado de Berlim é o Tratado do Zaire entre Portugal e, portanto, a Inglaterra. Bom, em relação aos efeitos do imperialismo em África, o imperialismo em África e o próprio neocolonialismo teve efeitos tanto positivos e alguns deles vários negativos. Em relação aos efeitos positivos, podemos destacar, por exemplo, o fortalecimento da unidade e do nacionalismo africano, que antes do Tratado de Berlim ou da chegada dos europeus, não existia uma unidade política entre os Estados de África, e o nacionalismo africano era muito mais isolado, era particular. Então, portanto, o imperialismo vai fazer com que se fortaleça o nacionalismo africano. Um outro efeito foi exatamente a decadência ou colapso político dos Estados africanos, especialmente os Estados pré-coloniais. Um outro efeito tem a ver com a exploração excessiva do continente africano. O imperialismo e o neocolonialismo também foi responsável pelo agrupamento de várias etnias, e essas etnias eram antagônicas, algumas delas, e com isso também surgiram enormes ou inúmeros conflitos no continente africano. Uma outra consequência, um outro efeito do imperialismo em África tem precisamente a ver com a segregação e a hierarquização da raça humana. Bem, portanto, são essencialmente esses os efeitos que nós achamos que surgiram ou tiveram, sim, o seu surgimento depois, portanto, da chegada dos europeus no continente africano. Portanto, para concluir, o neocolonialismo e o imperialismo em África consolidaram-se essencialmente com o Tratado de Berlim. E antes do Tratado de Berlim, o que exatamente existia era uma forma de colonização informal e uma colonização essencialmente limitada nas zonas litorâneas. Que então, com o Tratado de Berlim, ou o imperialismo, né, vai ser provocado pelas causas que nós já anunciamos anteriormente, né, os Estados europeus terão a necessidade de penetrar o interior tanto do continente africano. E com isso vai surgir o regime colonial e os efeitos estão, tanto aqui enumerados. Bom, também, então, disse 2 tudo minutos, dizer que... Frederico. Quantos minutos, doutor? 2. Ok, então, ótimo. É também, então, lícito, né, tanto concluir que o neocolonialismo em África foi responsável tanto pelos conflitos endógenos no continente africano. Bem, então, para mim é tudo, e desde já agradeço a atenção e por todos dispensada e muito obrigado. Muito obrigada, Frederico Sumacoenja Capuca, sobretudo pelo respeito assim, super rigoroso do tempo. Eu tenho várias perguntas e comentários, mas vamos deixar tudo para o fim para podermos agilizar um pouco o nosso diálogo. Agora passava a palavra ao co-coordenador desse grupo de trabalho, Ronald Lopes, que apresenta a comunicação sobre a convivências de rituais fúnebres entre católicos e ancestrais de um cemitério Kimbari na Vila de Moçambique. Ronald, vou aqui silenciar-me e acho que o palco é teu. Só pedia, por favor, ao Frederico para interromper o partilhamento, a compartilha da tela, do ecrã. Assim. Obrigada.
Obrigado, Noemi. Eu vou começar a cronometrar o meu próprio tempo aqui agora, tá bom? Eu vou apresentar, então, o meu título, o meu tema, da seguinte maneira, né? Esse é um recorte que a gente efetuou a partir da tese, das reflexões sobre o projeto de pesquisa Mortos que constrói os vivos, sobre a história da morte. Me coloco como um historiador dos rituais fúnebres, do sepultamento, de rituais de luto, né? O enlutamento e essas comunidades emocionais que se formam a partir disso. A convivência de rituais fúnebres entre católicos e ancestrais, elas vão se dar na medida em que a gente entende que o nosso recorte ali começa em 1848, né, numa comitiva ou numa expedição, numa comunidade, né, de luso-brasileiros em Recife, no Brasil, e que, a partir de 1849, essa comitiva, liderada por Bernardino de Freitas de Figueiredo, ela vai ter rotas de fuga, né, mediante da pressão política, pressão econômica e social decorrente dos vários tensionamentos surgidos no Recife durante essa época, né? Lembrando aí que, durante essa época, a gente pode ter como marco a Revolução Praieira, de 1848 até 1850. Sim, e, portanto, não apenas uma, mas duas comitivas, elas vão sair de Recife, né? Uma em 49 e a outra no ano seguinte, em direção a Moçambique. Moçambique, sudoeste de Angola, terceira principal vila, depois de Luanda e Benguela, igualmente ao lado de Lubango, em termos populacionais, um pouco coloniais, né? E que se coloca já desde do século XVI, né, ou desde o final do século XV, a partir de 1485, como um território desterritorializado, ou pelo menos inicialmente, pelos portugueses, que a partir de então eu chamo de tribo portuguesa, né? Sabendo aí que esse processo de colonização começa, portanto, nesse período, e se estende efetivamente até 1849, quando você tem a primeira leva oficial, definitiva, de uma comissão ou de uma comitiva que sai de Recife por conta da Revolução Praieira e vai para Moçambique, né? Essa comitiva, então, que sai do Recife, ela tem por volta aí de 120, entre 120 e 130 pessoas, cujos tripulantes são luso-brasileiros que levam os seus escravizados, né? Escravizados esses que também, uma vez, foram tirados da região de Benguela há 15 anos antes, né? E, portanto, eles, nessa época, são abrasileirados, já tinham conhecido o carnaval, já tinham vestido, já tinham trajes, né, de vestes, saias, roupas, já falavam o português e, na sua maioria, eram ouvimbundos, quimbundos, né? Pois, quando sai essa comitiva, tem o seu percurso pelo Oceano Atlântico e a morte também a sua passageira, né? Morrendo aí por conta da viagem, de 5 a 6 tripulantes, entre os quais 2 eram crianças, e, portanto, a gente passa por esse percurso, marcando os rituais de morte exercidos nos navios, né? No navio especificamente. Ao chegar em Moçambique, então, essa comitiva já encontra uma população previamente misturada, previamente clivada, né? Essa população, por sua vez,
misturada já vinha desde os séculos anteriores a se misturar com populações da tribo portuguesa e populações locais, né, e regionais, como, por exemplo, os herreiros. Os herreiros eles têm uma atividade agrícola, por um lado, e também pastoril do outro. Os herreiros eles não são homogêneos, eles são uma multiplicidade étnica capazes de terem a sua agricultura e, portanto, trocarem esses produtos com os lusitanos, né, ou com a tribo portuguesa. Mas, no entanto, uma etnia se destaca no meio dessa diversidade, que é a etnia herreiro-vale, não é? Eles são, de acordo com o antropólogo Rui Duarte de Carvalho, eles se encapsularizam com o processo de penetração, colonização e dominação da tribo portuguesa, não é? E, portanto, são destacados dessa mistura, né? Do outro lado, os quimbares, né, que são herreiros que vão se misturar com a população da tribo portuguesa, vão dar origem no cerne do contingente populacional e do Estado-nação angolano, ou que a gente pode dizer uma identidade angolana guardada as suas devidas proporções e clivagens desse termo, né? Portanto, quando essa comitiva de 1849 chega em Moçambique, encontra, então, essa população que, por sua vez, nas suas mais diversas variedades, olha para essa comitiva e principalmente duas, como os Cuvales que eu havia destacado e os Ovacuyama, nomeiam essa população que chega juntamente com seus patrões, né, juntamente com seus senhores, que eram escravizados, né, nomeiam esses escravizados de umbale, né, ou seja, umbale é aquele que anda com brancos, né? Portanto, para essas populações, os escravizados que vieram de Recife eram chamados de umbale, né? E a convivência dos rituais fúnebres dessa população com as populações locais, com exceção dos Ovacuyama e os Cuvale, vão fundar um cemitério do Forte de Santa Rita, né, em Moçambique, chamado de cemitério Kimbari, né? Dentro desse cemitério Kimbari, esse cemitério ele é racializado, ou seja, ele é dividido, né? Reproduzindo assim as estratificações sociais de Moçambique e dividido, né? É um cemitério racialista, uma área enterrada dedicada à devoção dos brancos e outra área é dedicada à devoção dos negros. Na que compete à devoção dos negros e as suas práticas de rituais fúnebres e enterramentos, é dividido ainda em mais uma área, né, que é a área dos negros livres, né? Então, tanto os negros livres dentro dessa área do cemitério, quanto os negros escravizados, eles vão, por mimetismo antropológico, vão reproduzir ou tentar reproduzir uma monumentalidade vista na área ao lado, parede meia, da área reservada aos brancos. Monumentalidade essa que, por sua vez, criam artes, né, artes fúnebres para a devoção do cemiterial, do seu sepultamento. Essas artes elas são chamadas artes umbale, artes fúnebres umbale, né, em Angola, e que só existem em Angola e em mais nenhum outro lugar do mundo. Portanto, essas artes umbale eu estudo no sentido em ter uma diluição e ter
um esfacelamento ali dos seus materiais, que são fabricados com pedra-filtro, pedra-sabão, não é? E ali eu faço brevemente uma descrição dos materiais usados, mas o que eu me debruço mais é a técnica utilizada para as artes Umbali, que é uma técnica devocional, com eixo, apesar de ser cristão, com eixo religioso ancestral, da ancestralidade basicamente africana. Bom, acredito que seja isso, a apresentação do meu trabalho. Para terminar, a convivência de rituais fúnebres entre católicos e ancestrais, elas se dão em conflitos e clivagens, né, principalmente no hospital, que é construído na cidade, e o processo de sanitarização da cidade. Eu termino minha fala com esse aspecto, né, de conflitos e coesões num cemitério do Forte de Santa Rita. Eu vou devolver a palavra, já emendando e zerando o meu cronômetro, eu já vou devolver a palavra para a Noemi apresentar o seu trabalho, A Emboldeiro, 1960-1965, história editorial, circulações e repressão colonial na Huila. Noemi, você tem 10 minutos. Quando faltar 2 minutos, eu aviso, e quando faltar 1 minuto, também te aviso. Tá bom, Noemi? Com você. Tá bom. Tá, obrigada. Então, eu peço desculpas, estou sem vídeo, mas estou aqui dos dados, a partir dos dados móveis, por isso acho que vou ficar sem vídeo. Vou tentar também só compartilhar brevemente, não todo o PowerPoint, mas alguns dados. Então, a minha ideia, eu trabalhei sobre a Embondeiro, as publicações Embondeiros no meu doutoramento. São umas publicações, é um projeto editorial que não é bem definido como tal, porque em princípio a Embondeiro estava registada como editora distribuidora por questões ligadas com, de facto, com a repressão colonial. Eu partilho aqui, acho que conseguem ver, certo? O meu ecrã. Pronto, as edições Embondeiro tiveram 5 anos de vida, de facto, e imensas publicações. A sede da Embondeiro era em Sá da Bandeira, na altura, atual Lubango, na Huila, e tinha 2 editores principais. No início teve 4 pessoas que colaboraram do aparato editorial, digamos, mas muito brevemente ficaram 2 pessoas, Lionel Cosma e Garibaldino de Andrade. Garibaldino de Andrade era um professor de escola primária e Lionel Cosma era filho de um funcionário colonial, os 2 eram escritores também. A coleção Embondeiro foi a parte mais prolífica das edições Embondeiro, teve 68 volumes e foi definida por Lionel Cosma, que foi a única pessoa que eu consegui entrevistar ainda em vida, porque Garibaldino de Andrade morreu já nos anos 70, considerava a coleção Embondeiro como a parte principal das edições. Mas também os Contos de Áfricas, que era uma série sobretudo de prosa, teve assim bastante difusão, os Novos Contos de Áfricas também, e a Máqua, que o editor considerava de alguma forma como um produto, digamos, menor das edições, na realidade foi muito importante a nível da repressão e foi exatamente o projeto que eu considero levou ao encerramento, por várias razões que vamos ver, da editora, porque de facto se tratava de uma editora pela PIDE, que era a polícia política do regime colonial português na altura. Tem várias outras coleções, Embondeiro Gigante, Dendela, coleção Primavera. Estas eram coleções de contos ou didáticas que eram para professores primários, com uma, assim, digamos, uma orientação, podemos dizer, muito colonial ainda, enquanto a coleção Embondeiro já tinha uma lógica um pouco diferente, no sentido em que publicava muitas obras
que poderíamos definir lusotropicalistas ou de literatura colonial, mas depois publicou também a maioria, publicou Pepe Tela, publicou Agostinho Neto, publicou Antônio Jacinto, Alda Lara, Antônio Cardoso, etc, 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 etc. Viriato da Cruz, Mário Antônio, enfim. Era muito contraditória a nível editorial. Bem, não vamos ter tempo aqui, mas tenho 3 interrogações principais: como circulavam obras literárias africanas em geral, sobretudo em língua portuguesa nos anos 60, que tipo de redes construíam em Bondeiro, quais peculiaridades e quais as lógicas repressivas. Bem, aqui só para termos uma ideia dos autores que foram publicados pela Embandeiro e de como houvesse alguma circulação entre Embandeiro, a mensagem angolana, que foi reprimida pela PIDE, ligada à Associação dos Naturais de Angola, e depois a que vem aqui no slide, na realidade, é a mensagem impressa em Lisboa, mas que teve uma grande circulação de autores que foram para o exílio, ou de obras que que iam desde Angola até Portugal. Bem, aqui vamos passar isso. Houve uma grande difusão e muitos subscritores da Embondeiro, foram realmente muitos. Funcionava por assinaturas a coleção Embondeiro. E o que é importante relativamente à lógica repressiva, agora vou interromper aqui o compartilhamento só para poupar um bocadinho de dados, é que houve uma lógica repressiva comum, ou seja, em 1965 houve várias iniciativas violentas e agressivas da PIDE que levaram tanto ao encerramento da Casa dos Estudantes do Império em Lisboa, onde era impresso o boletim mensagem, que no fundo difundia autores não só angolanos, mas também moçambicanos, cabo-verdianos, são tomenses, as grandes escritoras também, Noemi de Souza, do Espírito Santo, e inclusive Alda Lara, publicaram na mensagem, e esteve tudo ligado com o escândalo ligado à atribuição do Prémio da Sociedade Portuguesa de Escritores do grande prémio novelística atribuído a Luanda, de Luandino Vieira. O que eu consegui traçar um bocadinho, e já me faltam só 3 minutos, a partir dos relatórios da PIDE que estão na Torre do Tombo em Portugal, é que de facto havia uma grande preocupação à volta de Luanda a obra. E esta preocupação estava ligada tanto à utilização do quimbundo e da linguagem urbana no texto escrito, como à representação das divisões e das iniquidades do sistema colonial que caracterizavam a gestão política e a gestão do espaço, daquela que na altura era o espaço colonial, em Angola. Portanto, a Casa do Estudante a Casa dos Estudantes do Império foi encerrada, tal como a Sociedade Portuguesa de Escritores. A Casa dos Estudantes do Império, de facto, foi assaltada, e no mesmo ano, alguns meses depois, também houve, em relação a Embondeiro, uma apreensão de chumbo e de material. Foi impedida materialmente a continuação da atividade editorial, porque foi apreendido o chumbo, foram apreendidas as cópias dos poemas e dos impressos que já estavam a ser divulgados, e tudo isto aconteceu exatamente em correspondência também de uma tentativa da Embondeiro de divulgar na região da Huila, e não só, Luanda. Uma parte que não coube aqui, mas que desenvolverei eventualmente posteriormente, é que a difusão do Embondeiro era imensa em Angola. No Brasil havia uma série que era a série Angola-Brasil, em Cabo Verde. Não tinha nenhum representante, tinha vários delegados. Não tinha nenhum representante em Moçambique, mas tinha em São Tomé, e eu acho que isto se deveu também à questão do espaço atlântico. Era mais difícil, de alguma forma, chegar do lado do Índico do que circular no espaço atlântico. Acho que é isso, porque acabei o meu tempo. Então,
acho que desta vez sou eu que vou passar a palavra ao Ronald, né? Para apresentar a pessoa seguinte. Acho que é assim. Obrigada. Tá bom, Noemi, tá ótimo. Você tinha mais um minutinho. Mas eu vou estar passando agora para a Jéssica. A Jéssica me mandou o trabalho dela, né? A apresentação dela. Eu vou estar, se você quiser, Jéssica, você pode também apresentar, mas como você já me enviou, ele já está até aqui pronto para isso. Deixa eu só abrir aqui. E aí eu vou estar cronometrando o seu tempo. Trabalho da Jéssica Evelyn Pereira dos Santos, coleções, objetos, tradições, expedições etnográficas na Angola colonial, 1920 a 1960. Se vocês estiverem vendo aí, eu acho que vocês estão vendo, né? Estamos, sim, sim, sim. Maravilha. Você, Jéssica. Muito obrigada, Ronald. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer... Vocês conseguem me ouvir? Primeiro, agradecer a organização do simpósio e fico muito feliz com o aceite do trabalho e ter a oportunidade de utilizar esse espaço para discutir a minha pesquisa. Eu sou Jéssica Santos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. E essa comunicação é resultado da pesquisa de doutorado que estou desenvolvendo, que discute a produção de conhecimento sobre as populações indígenas de Angola no contexto colonial. Na pesquisa da tese, o objetivo é compreender como esses estudos que voltaram uma atenção antropológica aos sujeitos locais contribuíram para a construção de ideias e representações acerca dessas populações. E como essas ideias, essas representações se relacionam no plano material e simbólico com as dinâmicas coloniais e o projeto imperialista. Mas hoje eu vou trazer um recorte para discutir dessa pesquisa, que objetiva apresentar brevemente algumas expedições antropológicas realizadas no cenário colonial angolano na primeira metade do século XX, que foram particularmente empreendidas por instituições museológicas da Europa e dos Estados Unidos. Essas expedições tinham como objetivo recolher informações etnográficas, objetos de cultura material e fotografias ao longo de seus itinerários. Pode passar? Nos anos de 1913 e 1914, o Museu de Etnologia de Berlim promoveu e financiou uma expedição de pesquisa e recolha etnográfica no território do centro e do sul de Angola. A viagem foi interrompida pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, mas ainda assim forneceu as bases para a escrita do trabalho no Planalto de Angola, que foi publicado em 1923. E é um híbrido entre relato de viagem do líder da expedição com o gênero que estava em seção da monografia etnográfica. Mas o trabalho de campo do etnólogo e de sua equipe compreendeu, além dos dados etnográficos, a coleta de objetos ao longo da viagem. A coleção de objetos resultante dessa expedição compõe hoje o acervo da Divisão de Etnologia dos Museus Nacionais de Berlim e é majoritariamente composta por instrumentos musicais, utensílios de caça e pesca, além de fotografias de construções locais. Tem duas ilustrações no próximo slide. Dá para ver. Se puder passar o próximo. Em 1930, o mesmo museu
enviou os etnólogos Hermann Baumann. Consegue ouvir? Pode continuar, Jéssica. Sim, ouvimos. No mesmo, em 1930, o mesmo museu enviou os etnólogos Hermann Baumann e Heinrich Bernard ao território angolano, mais precisamente para o trabalho de campo entre os povos crioucos, Lunda e Luinde, do norte e nordeste de Angola. Anos depois, já em 1954, Baumann retornou a Angola para desenvolver pesquisa etnográfica no sudoeste angolano, financiado dessa vez pela Sociedade Alemã de Investigação. Esses dois momentos da estadia de Baumann em Angola forneceram os dados de trabalho de campo que estão presentes em várias publicações do autor, como, por exemplo, Os Povos e Civilizações da África, publicado em coautoria com Dietrich Westermann, em 1948, e também Lunda, entre fazendeiros e caçadores no interior de Angola, publicado em 1935. Poderia passar o slide? Os dois itinerários dessas expedições acumularam vasto acervo para o Museu de Etnografia de Berlim. E sob o intermédio dessas viagens e a liderança de Baumann, foram recolhidos e comprados cerca de 2.000 itens, entre objetos e fotografias referentes às populações do norte, nordeste e sudoeste de Angola. As coleções coletadas têm um caráter mais diversificado do que a expedição de 1913, e como podemos ver pelos exemplos, entre os itens mais frequentes encontramos esculturas, amuletos, remédios, objetos utilizados em rituais e utensílios do cotidiano, além de trazer também um grande número de instrumentos musicais, como é o caso do lamelofone. Poderia passar? Obrigada. Em 1929, o Museu de História Natural de Chicago promoveu uma expedição ao continente africano que teve como objetivo a recolha de material etnográfico e fotográfico em Angola e na Nigéria. A viagem foi liderada pelo etnólogo Wilfried Hamble e foi financiada pelo Banco Nacional de Chicago, além de ter o apoio do museu. Os objetos recolhidos somaram mais de 2.000 itens, entre itens da cultura material, fotografias, e Hamble e seus colaboradores, a partir desse momento, desse trabalho de campo, produziram um filme, A Viagem de Angola, que foi, nos anos sucessivos, parte da exposição da coleção permanente do Museu de História Natural de Chicago. Cerca de 150 fotografias também foram tiradas desse contexto. E todo esse material fez parte, até pelo menos da década de 1970, da exposição da aula de etnologia africana do museu. Além da catalogação da coleta de objetos da cultura material, Hamble também desenvolveu um trabalho de campo que forneceu a base para várias publicações, e mais notavelmente para a publicação de 1934, de Opumbundo of Angola, e Anthropometry of the Opumbundo, publicada em 1938. A primeira publicação é o texto etnográfico, que se concentra na análise cultural dos povos do Planalto Central angolano. E a segunda é o resultado do domínio da antropologia física, baseado na medição corporal de indivíduos locais, com o objetivo de explicar a constituição racial e cultural desse grupo étnico. Pode passar? Você tem 2 minutos, Jéssica. Tudo bem. Vou concluir. Nos anos de 1932 a
em 1933, os etnólogos suíços Charles Thibault, Albert Monat e Theodore Delachaux, do Museu de Etnografia de Neuchâtel, embarcaram em uma expedição científica rumo ao território angolano, denominada Expedição Científica Suíça. Era uma maior em termos de várias áreas contempladas, além da etnografia, como também a entomologia e a zoologia. A equipe recolheu aproximadamente especial a uma grande quantidade de máscaras da região da Lunda e cerca de 2.500 fotografias, que comporiam, décadas depois, exposições temporárias e coleções permanentes no Museu Suíço. O trabalho de campo também resultou no livro Países e Povos de Angola, que foi publicado no ano seguinte, em 1964. O volume é composto por relatos, fotografias e ilustrações que retratam sujeitos, paisagens e objetos das culturas materiais. Diferentemente das outras expedições, eles também incluíram a representação de paisagens e animais como parte do escopo da expedição. Poderia passar? Por fim, eu gostaria de fazer algumas considerações resultantes do trabalho de pesquisa e concluir essas expedições a partir da contextualização tanto dos dados quanto do trabalho de campo empreendido no cenário colonial. Nesse contexto, a produção de conhecimento etnográfico sobre os povos africanos engajou uma variedade de autores de diversas nacionalidades, interesses e afiliações institucionais e sociais. No caso de Angola, as pesquisas com os populações locais, especialmente nessa primeira metade do século XX, não envolviam apenas sujeitos e instituições ligadas ao Estado português, mas também missionários e, como vimos, museólogos e antropólogos de outras nacionalidades, que buscavam o solo africano de seu repertório de conhecimento sobre o outro. Por um lado, através desses itinerários de pesquisa e a coleta de material etnográfico, acumularam-se extensas coleções de objetos locais que, por via de recolha, de compra ou doação, foram retirados de seus contextos originais de produção e, como nos casos do Museu de Etnografia de Berlim, de Neuchâtel e do História Natural de Chicago, não retornaram aos seus contextos originários. Por outro lado, essas coleções informaram uma literatura etnográfica que projetou imagens e representações dos povos locais no momento histórico, nesse exato momento histórico colonial. E, portanto, compreender seus contextos de elaboração se coloca como um passo fundamental para entendermos um pouco mais sobre seus lugares na biblioteca colonial. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Vamos passar para a última apresentação, que é do Antônio Andeles Epifânio, e é sobre Guerra Civil Angolana e relatos de cenas sobrenaturais. Antônio. Boa tarde a todos. Conseguimos ouvir bem, sim. Ok. Muito obrigado desde já pela oportunidade e pelos que estão a assistir neste momento. Eu quero dizer assim, né? Em qualquer parte do mundo, né, e da vida humana, a cultura e a crença que se professa estão presentes. Quando os beligerantes que dela participaram, além de armas convencionais, levaram as armas sobrenaturais, cujas origens são milenares. São narrativas igualmente interessantes e importantes, tal como o estudo convencional da guerra. Não só por este paralelismo, mas pelas relações que se podem estabelecer entre o estudo convencional da guerra e da antropologia, quando se pretende explicar, por exemplo,
a razão do fracasso de uma batalha cujo material bélico e estratégia indicavam sucesso, mas posto no terreno, o alvo não está presente aos olhos dos atacantes. Este alvo, invisível às forças inimigas, sofre transmutações. No lugar da aldeia, um rio, ou mesmo a aldeia se encontra no céu juntamente com seus habitantes. Obviamente que nem todos que participaram da guerra tinham passado pelo ritual de fechamento, para que não houvesse penetração, para que não fossem penetrados ou perfurados por engenhos explosivos ou outros. Alguns traziam de casa ou da família. Diz, por exemplo, Rosa Melo, que os andas são preparados desde criança para obter certos poderes. Há uma narrativa, sobretudo no sul de Angola, da papa de marfim ou de osso de elefantes, que dá forças. Este é um estudo, né, em desenvolvimento, cujos resultados são preliminares. Meu interesse pela antropologia da guerra civil angolana começou em 2015, quando entrei na graduação em ensino da história. Numa das aulas, o professor de História de África 1 contou o seguinte episódio, do qual eu vou fazer a leitura. Estávamos a ser perseguidos. Isto foi no Quando Cubano. Quem recua é sempre fraco e, às vezes, perde a noção de sua localização geográfica, mesmo que conheça a região. Ficamos diante do rio Cuebe, que divide a cidade de Menongue. Era época chuvosa. O rio estava quase a transbordar e o inimigo vinha em nossa direção. O comandante só disse: fechem os olhos, todos, e só abram quando assim o disser. Orientação a que prontamente seguimos. A dado momento, manda-nos abrir os olhos e estávamos do outro lado da margem com os pés secos. Então, esta narrativa interessou-me bastante e começou a cativar-me, né? E por esta razão, em 2018, passados 3 anos, por intermédio do Departamento de Ciências Sociais do ICE do Vila, promovi uma mesa redonda com mais ou menos um tema virado a esta perspectiva, onde participou o Dr. Elde Baú, antropólogo de referência na região sul de Angola. Também participaram os militares desta mesa redonda e psicólogos. Infelizmente, não há ata a um outro registro desta mesa, mas foi muito interessante. Depois, em setembro de 2020, realizei uma extensa entrevista com o meu professor, no qual fiz referência. Realizei uma extensa entrevista com o meu de referência. E outra entrevista foi feita pelo professor, um amigo meu, né, o professor Francisco Capengue Antônio, a quem estendo meus agradecimentos. Ele também fez uma extensa entrevista para este estudo. Desta entrevista, a primeira entrevista que eu fiz ao meu professor, né, ou seja, que este meu amigo que eu acabei de agradecer fez, destaca o seguinte é certo. Ter feitiço ou proteção dependia do sofrimento da guerra. Vês 10 ou 20 colegas mortos. Do outro lado, vês outros colegas a pisarem em minas, mas não as acionam. Os projetis não explodem e o tiro não faz ricochete. Ou seja, o tiro faz ricochete. Perguntas a eles as razões de não morrerem. E te perguntam: queres fechar? Além da tradição de família, poderá ter sucedido que o curandeiro que fez o ritual morreu e acaba maluco na eventualidade de ser o único a realizar a reintegração. Houveram militares que mataram seus próprios curandeiros com o propósito de serem os únicos com determinados feitiços. Foi o caso de Savimbi. Este aqui, acabei de ler o excerto que eu citei, né? É um excerto com muitos conteúdos, com muita informação para ser trabalhada, que, eventualmente, no trabalho posterior, né, um trabalho mais detalhado, em vez dessa apresentação, entramos e trabalhamos em diversas partes.
Mas, em relação ainda a esta pesquisa que eu disse que está em desenvolvimento, né, aqui é interessante que levantemos alguns elementos. É o caso, por exemplo, que o conceito que nós estamos a utilizar aqui de ritual, adaptamos de Wangané, né? De acordo com Wangané, a passagem de um estado social, ou seja, os homens, né, os homens quando passam de um estado para outro, quer social ou profissional, eles passam por um ritual. No caso do tema em estudo ou em análise, que é o ritual de fechamento, né? Um militar comum, o normal é que quando for alvejado por um engenho explosivo, é que seja ferido ou morto. Um militar normal. Para que este militar seja anormal ou sobrenatural, quando for alvejado, ele não fica ferido, não seja ferido ou morto, então tem que passar por este ritual. Este ritual, Selma Pantoja designou por ritual de fechamento. O que, de facto, o ritual de fechamento faz às pessoas que passam por este ritual, né? Por exemplo, como posso dizer, como eu já fiz referência, ele é alvejado, não entra, é como se esse ritual também funcionasse como uma espécie de um colete antibala. Ele também é invisível, ele passa próximo dos inimigos, sem usar qualquer capa, com capacidade, por exemplo, de ser transparente ou de ser invisível. Ele não é visto. Ele pode conviver com os inimigos, comendo, conversando, quer dizer, se infiltra, né? Se infiltra, mas ele não é identificado. E, se repararem, estes elementos têm equivalência com a guerra convencional, né? Temos os coletes antibalas, com a prova de bala. Aqui também temos, a nível do sobrenatural, nós temos capas, né, a nível das estratégias militares ou técnicas de camuflagem. Aqui também, nós também temos, mas só que é um pacote que está incluso no ritual de fechamento. 2 minutos, Antônio. Tá bem, obrigado. Então, aqui também eu tenho que fazer referência a uma das consequências do ritual de fechamento no pós-guerra, depois de 2002, quando terminou a Guerra Civil de Angola. Eu vou ler aqui também novamente um excerto, né, de uma entrevista. Diz o seguinte: depois do fim da guerra, o meu comandante, que não tinha formação, organizou um grupo de bandidos que realizava assaltos. Numa dessas vezes, é apanhado no ex-mercado informal de João de Almeida, que está localizado no município de Lubango, na província da Huila. Foram disparando contra ele, tiros, e não entravam. Foram pegando em katanas e facas, também não entrava. Então foi apedrejado, só assim que ele morreu. Pode dizer aqui, além desses problemas de enquadramento das pessoas que terão praticado o ritual de fechamento no pós-guerra, é aquilo que se chama, é o estado psicológico de esquizofrenia, que vulgarmente em Angola chamamos de malucos. A esquizofrenia por quê? Porque o ritual de fechamento requer uma renovação constante do ritual. As pessoas têm que continuar a morrer, ou seja, os mortos também pedem renovação, pedem ajuda. E o indivíduo já não há mais guerra, não consegue mais matar para renovar o ritual. Então, esses espíritos fazem confusão até levá-lo à loucura ou à morte. Eu penso que já não tenho mais tempo, então eu vou aqui agradecer aos demais. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Acho que podemos começar a abrir com os comentários e as perguntas. Comentários e perguntas ou diretamente no chat, ou se não, fazemos aquela coisa de levantar a mãozinha, acho, né?
aqui virtualmente. Eu tinha umas considerações assim rápidas. Bem, obrigada. Esta sessão foi muito interessante. Efetivamente, eu fiquei muito a pensar sobre várias questões que acho que são um bocado transversais a todas as nossas comunicações. Claramente eu sou um bocado fora da questão dos rituais e da percepção e ritualização da morte, mas foi muito interessante ouvir, e eu tinha várias perguntas sobre estas questões, sobretudo, nomeadamente, o que respeita a como acabamos, porque acho que essa foi uma coisa transversal a todas as apresentações, como acabamos, por vezes, por incorporar também, quando falamos e pensamos sobre colonialismo, neocolonialismo, etc., etc., vocabulário e, às vezes, até formas de pensar, em medidas e de formas diferentes. Eu, por exemplo, relativamente a esta ideia do que é sobrenatural, eu pergunto-me qual o sentido, essa era a pergunta que eu tinha, qual o sentido deste termo, o que é que entendemos por sobrenatural, o que é que não faz parte da natureza. E tinha uma questão relativa à apresentação da Jéssica, essa é uma parte que eu não ouvi, também porque a minha rede estava um pouco a falhar. Queria saber se a Jéssica, na sua pesquisa, está a conseguir traçar onde estão, de facto, onde estão agora os artefactos, e é interessante também pensarmos como é que podemos ultrapassar as questões da restituição, claramente, mas como é que podemos ultrapassar estas questões neocoloniais também nas nossas pesquisas, né? Nas formas como as nossas pesquisas todas se interrelacionam e são geridas. Acho que isso é interessante. E relativamente à primeira apresentação, e depois calo-me, eu tinha uma questão quando o Frederico falou das tais explorações, né? Achei muito importante a questão de sublinhar o fator econômico, né? A vertente econômica das explorações e a preponderância. Mas eu tinha uma pergunta, não sei se é uma pergunta, é uma dúvida, mas quando falamos dos efeitos positivos do colonialismo e da questão dos nacionalismos, eu entendo de fato o que o Frederico está a dizer, mas pergunto-me até a que ponto estas ideias também de nacionalismos não têm alguma continuidade também, né, com estes projetos coloniais. Não estou a falar, obviamente, que foi muito importante a questão do nacionalismo angolano, mas, ao mesmo tempo, há algumas fronteiras que se perpetuam a partir dos territórios coloniais. E acho que é isso. Não sei o que é que, se o Ronald também tem algum comentário, se calhar passava a palavra ao Ronald. Obrigado. Vocês estão me ouvindo direitinho porque o meu microfone está ótimo. Perfeitamente. Maravilha. Eu coletei aqui as perguntas aqui para mim, né? E vamos lá. Então, eu fiquei aqui fazendo um coro com a Noemi. O Frederico, eu vou começar pelo Frederico, né? Na primeira apresentação, consolidação do imperialismo na África, né? Esse neocolonialismo. Né? Eu me chamou a atenção, Frederico, que é um trabalho de envergadura, né? Um trabalho de fôlego, né? E me parece que tem uma metanarrativa aí. Não há problemas com metanarrativa, mas talvez seria uma questão a pensar na especificidade do trabalho, né? E aí eu ia te perguntar se, dentro dessa especificidade, os efeitos, como foi apontado aí pela Noemi,
desse imperialismo, que também corre viés nos nacionalismos, o que te chama mais atenção, que de repente pode te ajudar, né, a pensar essa especificidade do teu tema e não ter uma metanarrativa, digamos assim, muito substancial, né? Então, o que eu te pergunto é isso: o que te chama mais atenção no seu trabalho sobre os efeitos desse imperialismo e neocolonialismo, aquilo que você está chamando de neocolonialismo, né? Para a Noemi, eu fiquei muito legal, muito, como que eu vou dizer? Eu fiquei lembrando do Chartier o tempo todo, mas eu também não consegui encaixar porque esses autores europeus eles têm problema com a África, né? Muitos problemas. Não dá para encaixar as teorias desses europeus. Mas o que me veio à mente, e por conta da pergunta, baseado ainda no Chartier e tudo mais, mesmo assim, né? A questão da circulação. Eu ia te perguntar se você tem como medir, ou se você tem como avaliar, melhor dizendo, como era consumido essa revista. Quer dizer, as representações que acolhiam o consumo dessa revista em Bodeiro, lá em William. Como é que essa revista ela estava sendo recebida de diferentes maneiras, de diferentes lugares, não é? A questão da circulação dessa revista. Eu achei interessante isso. Eu fiquei me perguntando, falei, eu vou perguntar a ela sobre isso, porque essa é a grande dificuldade em estudar a história editorial, pelo menos do meu ponto de vista, reside justamente aí. E aí eu não sei se, pelo menos é o que eu acho, né? Assim, dificuldade. Pode não ser uma dificuldade sua. A Jéssica, também eu fiquei instigado aqui, mas eu não sei se você já ouviu falar na História Social da Mercadoria, do Arjun Appadurai. O Arjun Appadurai é um historiador indiano em que ele, ao invés de privilegiar o sujeito, ele privilegia o objeto como sujeito. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que o objeto ele é biografável, não é? E aí ele vai falar lá dos tapetes persas, e vai fazer uma trajetória dos tapetes persas, e como que esse tapete, sendo o mesmo tapete, ele ganha significações, né, ao longo da sua cadeia produtiva, distributiva e consumista, digamos assim, né, de venda e troca da mercadoria, né? Eu fiquei com isso na cabeça do Arjun Appadurai. Quando você fala do retirar dos contextos, acontece um pouco parecido com os Mbali, que esses objetos, por vezes, eles são sagrados, e quando eles chegam no museu, eles viram obra de arte. Então, isso também é uma questão, viu, Jéssica? Ele é retirado do contexto e é inserido em outro contexto, e isso ganha uma outra significação. Não é um arco e flecha, aquilo que você está mostrando, não é um tecido, não é. Não sei se você está... Se eu estou sendo expressivo dessa forma, né? É outra coisa, porque foi retirado do contexto e tem uma dificuldade aí que você está vendo do ponto de vista etnográfico europeu. Né? A etnografia está embebecida de racismo, né? A gente tem que ficar ligado nisso. Né? O próprio museu, o espaço em que é inserido esse objeto, ele ganha estatuto racializado. Né? Então, enfim. E o Antônio, para terminar aqui. Antônio, o seu trabalho é realmente instigante. Eu vou fazer essa primeira rodada, depois a gente faz uma segunda para eu responder as perguntas que estão no chat, que
aqui para mim pelo menos tem duas que eu estou vendo, e também tem mais uma da Andrea para você, tá bom, o Antônio? Antônio, assim, eu vou mais ou menos na linha da Noemi, mas eu vou fazer uma torção aí. Porque quando você fala do outro lado da guerra, recorte, eu fiquei sentindo falta também, que isso é um problema, ou talvez também não seja, né, gente? A gente está falando aqui, mas a gente não é dono da verdade, né, Silas? A gente pode estar chutando aqui. A gente só está pensando aqui com o maior carinho sobre o trabalho de vocês, né? Senti falta do recorte cronológico também, que relatos de qual guerra civil, que Angola teve vários, né? E isso não importa muito, mas importa, né? Porque o que acontece? Esses relatos sobrenaturais que você bem falou, que é esquizofrênicos, e esquizofrenia, o Antônio, é um termo da psiquiatria, tá? Também é importante pontuar, porque a psiquiatria ela tem uma história, mas ela não está muito afeita ao contexto, né? Para nomear esse tipo de fenômeno, né? Eu sugeria um pouco mais da linha da psicanálise, que vai dialogar bem com a história. E aí eu vou te dar uma sugestão, de você utilizar aí o trauma social, que não apareceu. Por quê? Porque esses indivíduos, eles para lidar com lugares limítrofes, para lidar com situações limítrofes, eles vão desencadear determinados sintomas. Esses sintomas, por sua vez, suportam determinados traumas sociais, tá bom? Então, na verdade, o que está em jogo aí é uma abertura de um quadro psicótico, né? Não que esquizofrenia não seja psicose, também, mas a psicose enquanto estrutura, né? E isso é um fenômeno moderno, tá bom? Isso é da modernidade, essa estrutura psicótica, tá? Então, na verdade, para você não ter que entrar com esse conceito, eu sugeria você entrar com um conceito mais histórico, que vai dialogar, com certeza, com a psicose, não com essa palavra, mas vai dialogar. Trauma social. Tem vários estudiosos, depois a gente pode trocar ideia sobre isso, mas trauma social, né? Que a guerra por si só traz, e os sujeitos vão ter relatos sobrenaturais em resposta a esse trauma social, tá bom? Porque você tem aqui relatos de invisibilidade, como você bem falou, o ritual do corpo fechado, né? Ritual do corpo fechado, que pode ser feito antes e pode ser feito depois, né? E também, aí é uma pergunta sobre os teóricos dos rituais que você está trabalhando. Então, por exemplo, Robert Bob disse, os próprios clássicos, né? O Van Gennep, o Durkheim, o Goethe, o próprio Goethe, enfim, ou o próprio Achille Mbembe também tem alguma coisa nesse sentido sobre os rituais, tá bom? Mas eu ia te perguntar isso sobre os teóricos que estudam rituais, né? O Claude Rivière, enfim, tem uma infinidade aí que você está trabalhando, tá bom? Eu acho que é isso. Sim, Ronald, eu esqueci-me de fazer-te uma pergunta, vou ser assim super breve, e não sei se depois começamos pela ordem de quem falou e as pessoas respondem na ordem, se calhar é capaz de ser bom, mas a minha pergunta muito brevemente era sobre, tu falaste desta ideia da monumentalidade, né, e de como o cemitério vai, a minha pergunta é, o cemitério vai imitando ou desafiando o outro lado, né, ou seja, esta ideia do monumento,
da parte monumental do cemitério branco, colonizador, etc., etc., se depois interpretas esta monumentalidade do outro lado como um desafio ou como uma imitação, qual é a interpretação que tu até agora consegues dar? Então, pronto, acho que começamos pela ordem da apresentação. Tentamos, se calhar, né, sermos assim, eu sei que queremos todos falar, mas breves, porque há muitas perguntas no chat, o Silas também está com a mão levantada, então, para darmos a todos a possibilidade de falar. Então, acho que é o Frederico. Está bem, mais obrigado, mais uma vez obrigado, doutora Noemi, obrigado também ao doutor Ronaldo pelas apreciações feitas, mas eu vou brevemente responder à questão do doutor Ronaldo. A nossa apresentação, apesar de ter uma característica geral, né, apresentamos um panorama geral do imperialismo e do neocolonialismo, mas a investigação em curso visa exatamente trazer à tona a unidade que portanto, foi criada na região do Planalto Central de Angola, né, sobretudo pelos estados Ovimbundo e com os outros estados, como, por exemplo, o Reino Lunda, o Reino do Zambundo, no processo, portanto, de luta anticolonial. Portanto, o que nós queremos, o que nós estamos a fazer, e esse é um projeto de pesquisa em curso, é tentarmos perceber até que ponto o imperialismo contribuiu para portanto, o fortalecimento do nacionalismo angolano e, de modo particular, no plano central do AMP. Portanto, em nossas pesquisas, nós, por exemplo, temos estado a constatar que quando, portanto, começou o processo de ocupação em África, o Planalto Central de Angola, sobretudo os estados Ovimbundo, né, não tiveram relações militares ou diplomáticas portanto, simplesmente endógenas. As relações diplomáticas tenderam-se a outros estados, como o caso dos estados Lunda, o estado do Ambundo e os próprios estados, portanto, Ovimbundo. Então, a ideia central, e esse aqui é o nosso projeto, é tentarmos olhar para o imperialismo, até que ponto o imperialismo e o neocolonialismo vão influenciar no fortalecimento e na relação dos estados que anteriormente eram inimigos. Então, essa é a ideia central. Apesar de, né, quando apresentarmos aqui agora um panorama geral, né, do imperialismo em África. Mas então, a ideia central é exatamente esta, doutora Ronaldo. Agora, em relação à outra pergunta feita pela doutora Noemi, eu não sei se era uma pergunta, doutora Noemi, ou se foi apenas um comentário. Não, era para saber qual é a tua, o que é que achas sobre isso? Qual é a tua... Porque mencionas aí esta ideia como ideia positiva. Eu pergunto-me, uma pergunta também estou a pensar. Será que podemos dizer que é positivo? Ou seja, uma questão é considerarmos o valor histórico, né, que tem. Não sei. Ou seja, é uma reflexão só. Era para saber o que é que achas sobre isso. Exato. Bem, eu considero positivo, como eu já disse, em África, antes do imperialismo, existiam rivalidades em quase todos os estados. Só para teres uma ideia, doutora Noemi, aqui no AMBO nós temos 5 estados, 5 reinos Ovimbundo, e esses reinos Ovimbundo, antes do período colonial, eram completamente inimigos e envolviam-se em guerras, em conflitos. E temos o caso do Bailondo, o caso do reino do Ambo, Sambo, temos também o Xingola, o Xiaca, esses estados eram inimigos. E então, com a expansão do imperialismo, eles vão ter um elemento comum e vão lutar para este elemento comum. E nesse sentido que eu considero positivo porque vai contribuir para o fortalecimento dos estados endógenos, né, dos estados africanos e, de modo particular, tanto os estados ou os reinos angolanos. Bem, é por esse motivo que eu considero positivo. E, portanto, vai fortalecer a relação entre as diferentes etnias. É nesse sentido, doutora Noemi. Tá, obrigada. Então agora sou eu.
Acho que Bem, sim. eu agradeço, sim. Tá, obrigada. Então, eu vou ser breve para responder à pergunta do Ronald. Como que era, como medir, como era consumido? Sim, é complicado de facto, porque a impressão que eu tenho também a partir do tipo de publicação, do próprio contexto, na época, né, da Willa, que tinha uma elite assim, tinha uma divisão, uma elite muito branca, muito marcada. Eu acho que era ou seja, que havia muita difusão fora, que certamente era lido. Eu consegui traçar quantas cópias eram impressas, quantas subscrições, porque eles recolheram, então tem todas umas folhas e uns registros de subscrições por número, que também não é aqueles que apareciam lá no gráfico, também são números relativos, por isso não, em termos absolutos, me é completamente impossível quantificar. Certamente era uma circulação reduzida. Eu acho que se lia, e isto eu vejo também a partir de como de como eu consegui encontrar os volumes, acho que se lia bastante em Portugal. Até porque havia uma parte que era impressa diretamente na gráfica da Willa e uma parte que era impressa custeada pelos autores na sede do Jornal do Fundão. No Brasil, eu consegui mapear quem são os vários representantes. No Brasil é João Alves das Neves e tem um tal Luís da Cava, que é um pseudônimo, não consegui identificar quem é, mas seguramente nós estamos a falar dos mesmos leitores, por exemplo, dos mesmos leitores que, ou seja, o público, dependendo da cidade, era diferente. Essa é a única coisa que eu consigo realmente, não é o mesmo público de Luanda, né? Trata-se de um público diferente, mas eu não consigo ir mais para além disso, porque trabalhando com os impressos e com os relatórios da PIDE, eu não consigo ultrapassar esta barreira a nível de recessão. Não, há uma polêmica muito grande, por exemplo, que acontece com a Casa dos Estudantes do Império, muito forte, que é publicada tanto nas notícias do Imbondeiro como no boletim, no boletim da Casa dos Estudantes do Império, sobre concessões de literatura, os editores da moderação acusados de serem, enfim, no fundo, basicamente elitistas e, de alguma forma, sem que isso seja mencionado, de não fazer parte dos movimentos literários angolanos, porque na altura, apesar de ser o período pré-independência, havia este debate, fundamentalmente não eram suficientemente nacionalistas, no fundo, para a época, até porque eles estavam envolvidos com a FUA, né? Que era mais a favor de uma autonomia, mantendo de alguma forma alguns moldes coloniais, mas isso a nível de debate, a nível de recepção mais fora deste círculo, eu realmente não consigo. Fora das subscrições, eu tenho os nomes dos subscritores todos, mas não fui fazer aquele trabalho de ver realmente quem as pessoas eram, mas imagino que ficasse pelo âmbito muito restrito. E agora é o Ronald. Então, antes de eu falar, eu vou passar para o Silas, que Silas também, ele não está como coordenador, mas ele queria falar. Pode falar, Silas. Não, eu vou falar rapidamente aqui. Obrigado, gostei muito dos trabalhos aqui. Eu ia falar para o Noemi que eu tenho um livrinho aqui do Luanda, uma edição do Luanda, de 83, que foi editado em Lisboa, né? Eu não sei se é a primeira edição que foi editado em Lisboa, ou se teve antes dessa edição, teve outras em Portugal editadas, né?
Mas a minha edição, está escrito que é a primeira edição do Círculo de Leitores. Agora, eu tinha um comentário aqui para a Jéssica, né, que eu achei muito interessante o trabalho dela sobre essas expedições etnográficas, que é a influência dessa abordagem do Hermann Bauman, do Herskovits, que é aquele paradigma das áreas culturais, né? Então, falar para ela, será que ainda hoje essa abordagem, esse paradigma ainda influencia os estudos lá sobre Angola, né? E isso também para o Frederico, né? Que também tem uma visão sobre as populações ali. Será que esse paradigma das áreas culturais, porque a etnografia do Carlos Esteban, que foi um missionário católico lá, as etnografias dele, elas seguem essa linha, né, das áreas culturais. Inclusive, ele tem artigos dialogando com, ele faz resenhas dos livros do Hermann Bauman, ele se correspondia, escrevia artigos para as revistas alemãs, né? E tal. Então, será que esse paradigma ainda influencia hoje lá as abordagens sobre as populações angolanas ou os pesquisadores já estão dialogando com outros paradigmas, já estão relativizando isso, né? Como que está esse? Porque uma vez eu comentei sobre o Carlos Esteban e teve alguns angolanos, algum pessoal que criticou, falou assim, não, porque ele classifica os povos juntos, né? Tipo, ele pega a população mais do sudoeste de Angola, então ele fala os Nheca Uni, né? Daí o pessoal critica, não, por que está juntando populações diferentes numa designação só? Então tem umas discordâncias, porque a abordagem dele é a partir da missão, né? Então, a partir das populações que ele acolhia na missão. Então, ele tinha uma visão da população que frequentava a igreja, né? Às vezes não é a população como as populações se distinguem umas das outras. Era uma visão do missionário conforme ele acolhia ali na igreja, no âmbito da igreja. Então essas descrições sobre as populações, elas têm também o viés colonizador, né? Então, quando o Frederico fala do neocolonialismo, o próprio ato de descrever é um ato colonial, né? De descrever, de distinguir, também está dentro do colonialismo, né? Então, é só um comentário assim. Obrigado, gente. Obrigado pelos trabalhos. Foi ótimo, Silas. Muito bom. Eu vou estar... Agora sim, eu vou estar respondendo e aí eu vou também, à medida que eu vou respondendo, eu vou para o chat também, tá bom? E o pessoal que... As perguntas estão muito boas. Essa mesa aqui está excelente, viu? Muito boa mesmo. E aí depois eu vou dando aí o espaço de fala para cada um, começando no primeiro, Frederico, e eu vou estar respondendo, aí depois eu passo para o Frederico e assim por diante. Tá bom? Jéssica ainda não respondeu. Ronald, a Jéssica ainda não respondeu. Não? Então vamos na Jéssica primeiro. Jéssica, pode falar. Obrigada pelos comentários e pelos apontamentos. Eu vou tentar ser breve e, de novo, agradecer o espaço. A pergunta da Noemi foi onde estão os artefatos. Essa é uma das coisas que eu estou tentando compreender, esses caminhos, mas, para ser breve, eu tenho... esses que eu mencionei estão tanto no Museu
Museu Nacional, que hoje é os Museus Nacionais de Berlim, quanto no História Natural de Chicago, quanto de Neuchâtel, continuam essas coleções. Agora, tanto o Museu de Chicago quanto os Museus Nacionais de Berlim têm a catalogação disponível online, então eu consigo fazer a comparação dos objetos que aparecem nas etnografias e que estão registrados. Muito obrigada, Ronald, pelo apontamento de História Social das Mercadorias e, em certo sentido, é uma coisa que eu estou tentando fazer, entender como, e aí, mais especificamente, como esses objetos aparecem nas etnografias, aparecem nos materiais didáticos, nos vídeos que são consumidos pelo público em geral, e entender como quais são as escolhas que são feitas por esses curadores e etnógrafos, porque eles, pelo que eu tenho observado, são escolhas específicas, são ênfases específicas e uma maneira de exibir esses objetos também que reflete tanto o contexto da própria antropologia do período, quanto esse momento onde o colonialismo era algo contemporâneo, né, no caso. Você trouxe um ponto importantíssimo, que é o estatuto racializado dessas coleções, e especificadamente, tanto na coleção do Museu de Neuchâtel quanto do de Chicago, eles usam ainda uma classificação da história natural de tipos para classificar os povos, de raças. É um tipo de classificação que mostram pessoas de uma maneira próxima aos catálogos de zoologia ou entomologia do século XIX. Então, tem esse legado de um estatuto racializado, mas um estatuto racializado específico, que parte de um repertório específico. Enfim, está sendo reproduzido, circulado, enfim, em seus contextos. É um discurso científico racista, né, Jéssica? Exatamente. E, infelizmente, a gente consegue traçar, né? Infelizmente, a gente consegue identificar, mesmo até na segunda metade do século XX. Enfim, essas abordagens, por exemplo, e aí eu já vou passar para o questionamento muito pertinente do Silas, que é essa influência dessas áreas culturais, dessa ideia de grandes áreas culturais. Eu vou verificar principalmente no trabalho do Ramble, lá dos Estados Unidos, e dos etnólogos alemães. E tem um grande legado, tanto não só no entendimento da antropologia, quanto também da historiografia, que já é hoje criticada, mas ainda tem esse debate que é muito ligado ao difusionismo, a ideia de difusionismo cultural. E só para concluir, hoje tem um antropólogo chamado Elder Barru, da Willa, que ele faz justamente a crítica ao Carlos Esterman em especial, mas de uma maneira geral, a esse engessamento e essa cristalização da ideia de etnia, esses grandes agrupamentos, como um sintoma dessa conformação colonial de observar, de ver as populações locais.
E, enfim, só para concluir, o que eu venho observando na minha pesquisa é que essas classificações, elas vêm de redes muito restritas, no caso, por exemplo, no Planalto Central, você tem o International African Institute circulando e financiando muito dessas pesquisas que são feitas em contextos missionários, e aí os sujeitos e os pesquisadores vão tendo uma linguagem muito aproximada. No caso de algumas etnografias que eu estou observando no Planalto Central, muitas compartilham informantes, que são sujeitos cristianizados, são sujeitos da missão, enfim, compartilham intérpretes, então acaba marcando muito do que é do recorte que é feito e acaba generalizando para essas áreas culturais. Muito obrigada, desculpa. Sou eu, Noemi? Sou eu? Não sei. Mas também ainda há quem não tenha respondido, né? Não fizemos uma volta, não sei quanto tempo é que temos ainda. Temos 5 minutos, mas o Silas pode deixar a gente aqui também, né, Silas? Porque vai ter uma sala meio-dia, um simpósio meio-dia, não é isso? Se você Sim, quiser, né? eu vou ter de sair, mas, por exemplo, o Antônio ainda não respondeu, né? Não teve o seu slot, que nós não chegamos a dar a volta a montes de perguntas no chat, mas como eu vou abandonar agora aqui, acho que vocês é que gerem, porque eu tenho outra sala. Eu copiei aqui as perguntas do chat, depois eu posso compartilhar também com todos, tá bom? Tá. Então, como fazemos? Digam lá. Então, vamos dar a palavra para o Antônio, né? Acho que sim. Para o Antônio e nós encerramos. Isso. 5 minutos, então, Antônio. Eu tinha desconectado, então algumas questões não as anotei. Eu só tenho aqui as questões da Andrea, né, que questiona como é que eu fiz a coleta de dados. O critério de seleção das entrevistas, dos entrevistados, foi ser ex-militar ou pessoas que de algum modo conviveram com pessoas, com ex-militares e que tenham relatos sobre cenas sobrenaturais de guerra, né? E depois tem uma questão também relacionada ao conceito sobrenaturais. Geralmente, o ritual de fechamento é associado ao feitiço. Só que há um problema. O conceito de feitiço, né, explica, é associado a muita coisa que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Por exemplo, num artigo que eu escrevi, um manuscrito, né, ainda não foi publicado recentemente, há um outro conceito sobre o maçoniquismo, que é uma forma, é um outro ritual também. Um artigo está intitulado O Ritual no Dinheiro, né, que tem que se fazer um ritual no dinheiro para que o dinheiro não desapareça. Se você não fazer o ritual no dinheiro, o dinheiro desaparece. Então, de algum modo também esse processo é associado com feitiço. E daqui que, em função disso, eu tentei usar aqui o conceito de sobrenatural, no sentido de, não que não está ligado à natureza, mas alguma coisa além do óbvio, além do visível. É mais ou menos a perspectiva que eu quis utilizar. Eu não acompanho mais qual é a perspectiva da Noemi, né, sobre o sobrenatural. Não sei de facto o que ela quis saber, se quis desconstruir ou tem outra apreciação. Em relação à questão de Silas, que questiona se ainda há atualidade em Carlos Teman, e de facto há, né? O professor Eldebaú escreveu recentemente um artigo, né, em que, por exemplo, há um corte radical da biblioteca colonial, sobretudo nos países africanos após a independência, sobretudo no caso de Angola, um corte radical, no sentido de que
tudo do colono nós vamos destruir, vamos construir outro. E a verdade é que, no pós-colonial, nesse preciso momento, a situação do país, o conhecimento do país, porque esses estudos, não obstante estarem a serviço do colonialismo e dos excessos da época, de facto há conhecimento que nos fazem compreender Angola, seus povos, projetos, por exemplo, coloniais. Então, há atualidade nesses arquivos, sobretudo do Carl Sterman. Tanto é que o que vai se fazendo é correções, atualizações em relação a esses estudos. Mas quem quer estudar, por exemplo, a etnografia de Angola, Carl Sterman é uma grande referência. Eu não sei mais outras questões, porque não sei se alguém pode me ajudar. Algumas questões direcionadas a mim, eu não sei quais são. Está ótimo. Está ótimo, Antônio. Obrigada. Acho que a gente vai encerrar mesmo. Palavras finais, Silas, Noemi. Noemi. Doutor Ronaldo, desculpa. Eu queria só botar aí uma dica para Jéssica. Ela, no ato da apresentação dela, apresentou uma máscara bunda. E essa máscara tem traços com algumas máscaras tanto do Sambo. E Sambo é, portanto, um reino ovimbundo do clã central de Angola. Então, é uma dica que eu queria apenas botar, essa semelhança entre a máscara Umba que apresentou e a máscara presente no Sambo. É quase a mesma. É uma dica só para Jéssica. Muito obrigado, já? Ok. Eu agradeço a todos e todas. Foi muito bom essa mesa, as discussões excelentes. A gente vai começar uma próxima mesa, né? Não é isso, Silas? Isso. Agora, meio-dia, a gente vai até estar atrasado. A Noemi está indo para lá também, na outra mesa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Você quer falar alguma coisa, Silas? Não, muito obrigado. Noemi, a quer todos falar? E todas. Obrigada, estamos em contato com todos, espero eu. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. encerrar a gravação aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo simpósio. Tchau.